Oi, 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 pessoal, meus amores, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. Estamos aqui ao vivo para a gente falar sobre um tema muito maravilhoso que eu quero trazer para vocês. Sejam muito bem-vindas. Oi, amigas amadas. Sejam bem-vindas. Tô aqui colocando o tema da live de hoje, vou deixar fixo, quem for entrando vai podendo já saber qual que é o tema. A gente vai falar sobre quem foi Louise Hay e um pouquinho sobre a sua filosofia de vida, o que ela acredita. Oi, Lu! Que delícia te ter aqui, gratidão! Vão chegando, meus amores, vão mandando para as pessoas que vocês sentirem de assistir essa live. Vão convidando todo mundo. Uma live hoje muito especial para a gente falar sobre a história dessa mulher maravilhosa que é a nossa Louise Hay. Tô aqui também mandando para vocês chegando. Obrigada, meu amor, saudade, Clau. Nossa, gente, a gente volta do retiro, mas nosso coraçãozinho fica apertado, né? Saudade já. Eu vou esperar só mais uns minutinhos, a gente já vai dar início. Então vão aí mandando aviãozinho, entrando para quem estiver chegando. Minha mentora linda, Ju, gratidão por estar aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre quem foi Louise Hay. Quero contar para vocês como eu também a conheci e como cheguei hoje para estar fazendo essa live para vocês. Então sejam muito bem-vindas. Vamos chamando todo mundo aí. Ai, obrigada, meu amor. Ai, gratidão. Que delícia de elogio. Quando a gente se ama, a gente fica ainda mais lindo, né? E esse é um dos princípios da Louise Hay, amor próprio. E desde que eu a conheci, eu aprendi a me amar muito. E eu posso te dizer que eu também me sinto mais linda, porque eu sinto que é de dentro pra fora. Quanto mais eu me amo, quanto mais eu me sinto bem comigo, me aceitando do jeitinho que eu sou, mas eu acho que eu também acabo transmitindo isso. Que delícia! Vamos lá então falar sobre o tema de hoje, falar sobre esse tema maravilhoso. Nossa, gente, eu de verdade já sonhava com esse dia de quando eu ia começar a falar de Louise Hay aqui e nem imaginava que ia ser tão cedo assim. Mas vou começar então compartilhando um pouco como que eu a conheci e aí depois eu vou contar um pouco sobre a história dela, tá? Minhas amigas aqui amadas que fizeram a formação comigo, se vocês lembrarem de alguns detalhes, escrevam aqui pra gente ir trocando, lembrando. E quem tiver dúvidas, vai mandando aí. Se não quiser mandar nos comentários, pode mandar no ponto de interrogação que dá pra ficar oculto, tá? E aí vocês podem fazendo perguntas à vontade, pra ser uma troca. Então que seja da forma mais gostosa possível. Então, gente, eu conheci Louise Hay o ano passado, em 2020. Eu trabalhava ainda na área da educação física e teve um dia que tinha um sebo na frente da academia. Eu atravessei a rua, fui para uma sessão de autoajuda, porque naquela época eu estava passando por muitas crises de ansiedade, muito pânico, que eu já vinha tendo desde os 16 anos, mas que em 2020 intensificou muito mais. E aí eu fui ver a área de autoajuda, só tinha essa mulher, Louise Hay. Eu falei, mas gente, quem é essa mulher, né? Só tem livro dela aqui. Deixa eu dar uma olhada, né? E aí eu comecei a ler os livros dela. Olha ela aqui, ó. Ela tá sempre presente aqui com a gente. Essa deusa maravilhosa. E então eu comecei a ler os livros dela no sebo e eu comecei a me apaixonar. Falei, gente, que mulher maravilhosa. Comprei um monte de livro.
Oi, meus amores, bem-vindas quem estiver chegando. Gratidão por estarem aqui. Estamos falando um pouquinho sobre Louise Hay. Nesse momento estou explicando como que eu a conheci. Tava então num sebo, comecei a ler os livros, me apaixonei. Eu lembro que teve um livro que me apaixonei muito, que chamava Aprendendo a Gostar de Si Mesmo. E eu comecei a ler assim ele rápido. Eu falei, nossa, esse livro é maravilhoso, eu vou levar pra casa. Comprei. Oi, Juju, bem-vinda. Que delícia ter vocês aqui, minhas amigas. Comecei a ler um monte dos livros, cheguei em casa e fui mostrar pra minha mãe. Falei, mãe, olha esses livros, que mulher maravilhosa. E minha mãe falou assim, filha, eu conheço ela. Aí eu falei, sério, você já leu? Ela falou assim, sim. Quando a sua avó faleceu, eu li o livro dela. A minha avó faleceu quando eu tinha 8 anos de câncer. E a Louise teve uma história com isso, que eu vou contar pra vocês. E por isso que a minha mãe leu o livro. E aí acabou que a minha mãe me deu o livro dela antigo e eu fui no sebo, troquei por um outro dela. E aí comecei a ler todos os livros, comecei a me apaixonar. Falei assim, gente, que mulher maravilhosa. E ela foi me ajudando muito nos meus processos de cura, de eu entender que aquela síndrome do pânico já não era somente mais algo que eu tinha que aceitar. Porque por muito tempo eu aceitei, eu achei que era normal, que eu ia ter aquilo e eu tinha que acostumar, porque a vida inteira eu ia ter aquilo. E na hora que ela começou, que eu li, que eu falei assim, que não, que a cura tá dentro de mim, que eu podia curar a minha vida. Eu falei, meu Deus, eu quero isso daí, né? E então, ela sempre esteve presente, assim, de forma das leituras na minha vida. E ela fez parte de muitos dos meus processos. Até eu chegar na formação, depois eu volto. Vamos contar então um pouquinho da história dela. Foi assim que eu a conheci, eu passando por uma dificuldade, por um desafio, por uma dor muito grande, que foi a síndrome do pânico. Lendo os livros dela, eu senti que ela foi um grande canal para que eu pudesse encontrar a cura dentro de mim. Então, já honrando e agradecendo essa mulher iluminada, maravilhosa que me proporcionou isso, eu tenho certeza que proporcionou para quem a conhece todas essas transformações também, e se você não a conhece, tenho certeza que também vai proporcionar, porque a filosofia dela, o método dela é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E eu quero compartilhar com vocês, porque tudo que é maravilhoso a gente tem que compartilhar, né? Então vamos lá, quero contar pra vocês um pouco da história dela, porque eu lembro que no dia que eu fui pra formação, pra quem não pegou, semana passada eu fui pra uma formação do método dela. E aí eu fiz uma enquete perguntando quem conhecia a história da Louise Hay, se era algo familiar ou não, e grande parte aqui do público do meu Instagram não conhece. Então até vou deixar essa live salva, porque eu sei que às vezes nem todo mundo consegue assistir na hora da live, e depois vocês podem acompanhar. E eu quero compartilhar então com vocês quem é a Louise Hay, por que eu fui fazer o método dela, por que ela encantou a minha vida. Então, compartilhando um pouquinho, se a música estiver muito alta aqui, vocês me avisam? Porque tem uma musiquinha aqui de fundo, mas se estiver alto, vocês me avisam. Hoje eu tô sem fone, eu não tô conseguindo ter muita noção. Louise Hay, ela é americana. Ela, quando tinha 5 anos, ela começou a ser violentada pelo padrasto dela. Então ela sofria abusos sexuais dentro de casa e também por um vizinho dela bêbado. Isso aconteceu desde os 5 anos de idade dela até os 15 anos. Ela teve uma infância extremamente conturbada, muito desafiadora. E imagina, né, gente, você dentro da sua casa passar por todas esses traumas, essas dores. E olha, enfim, até arrepia quando eu começo a falar disso, porque uau, né? Como isso é algo pesado, né? É algo muito pesado. E ela mesma conta que ao invés de ela ser acolhida pelos adultos, as pessoas culpavam ela, falavam que a culpa era dela por ela acontecer isso com ela. Então pensa, você ser uma criança, uma adolescente, não ter muita noção da vida, né? Porque quando a gente tem essa idade totalmente diferente, você ainda se sentir muito, extremamente culpada.
E então ela viveu essa infância muito desafiadora e quando foi aos seus 15 anos, ela decidiu sair de casa. Largou a escola, largou a família e ela foi pro mundo para poder se sustentar, fazer alguma coisa, porque ela não aguentava mais passar por tudo aquilo. Porque ela suportava abusos físicos extremamente delicados e desafiadores, né? E então, quando ela saiu de casa, ela até, como contam, né? Ela teve o privilégio de ser tão bonita que ela conseguiu arranjar um emprego como modelo, né? E dessa forma ela começou a fazer trabalhos, né? Começou a fotografar, era modelo de costura e começou a ter o seu dinheiro. Mas ao mesmo tempo ela ainda carregava todas aquelas crenças que ela desenvolveu quando ela era criança e se envolveu com uma pessoa e aos 16 anos engravidou. Mas ela não sentia que ela tinha condições de criar aquela criança, aquele bebê, e ela acabou deixando com uma família aquele bebezinho, prometendo que ficaria com ela, que ela não voltaria mais, e então ela foi para o mundo trabalhar. E ao mesmo tempo, ela ainda, não porque ela fugiu de casa, ela vivia uma vida bem, né? Ela fugiu de casa e ficou tudo bem, muito pelo contrário, ela carregava tantos traumas, tantas dores, que acabou engravidando. E pensa, não é fácil, né? Você simplesmente ter um seu bebê e acabar escolhendo, tendo que, naquele momento, fazer aquela escolha, né? E teve um dia que uma amiga dela a convidou para vir para uma reunião de uma igreja que chama a Igreja da Ciência Religiosa. Bem-vindas, bem-vindos quem estiver entrando. Tô contando um pouquinho da história da Louise Hay para vocês. E é onde ela ouviu a primeira vez a seguinte frase: instabilidades de internet. Voltamos. Tava aqui contando que falaram pra ela que o poder do pensamento dela podia mudar e transformar a realidade dela. E aí ela ficou chocada com aquilo e falou assim: uau, quero entender mais sobre isso. E então foi lá nessa igreja que ela começou a entender muito sobre metafísica. E ela começou a entender a relação do corpo com a mente, com as emoções, com o nosso espírito. E ela começou a se envolver cada vez mais, se apaixonar cada vez mais por isso. E começou a estudar muito, muito, muito. E a partir disso ela resolveu escrever um livro, que foi o primeiro livro dela, que chama Cure o Seu Corpo. Onde ela começou a detectar os nossos sintomas físicos que a gente tem, de todos os tipos não, mas grandes tipos de doenças. E o quanto isso tem influência nas nossas questões emocionais, mentais. E então ela escreveu esse livro e ela é tão maravilhosa, ela era tão maravilhosa, gente, que ela falou assim: eu não vou esperar eu virar sucesso, eu vou lá e vou entregar para um monte de gente para conseguir fazer com que as pessoas escutem tudo isso, porque, caraca, isso mudou minha vida, então eu também quero ajudar as outras pessoas. Ela já tinha muito esse instinto maravilhoso, né? E então ela fez uma impressão de 5.000 cópias e foi entregar para um monte de lugar. Entregou para creche, entregou para asilo, entregou para igreja, entregou para um monte de lugar. E então as pessoas começaram a conhecer a Louise Hay, falaram assim: uau, que legal isso, que interessante. Começaram a chamar: bem-vinda, bem-vindos. Gente, lembra de ir mandando aí para as pessoas, para elas irem assistir a nossa live de hoje. Vão chamando todo mundo. E então ela começou a dar palestras. Ela começou a dar palestras. Oi, Amandinha, meu amor, bem-vinda. Ela começou a ser chamada para dar palestras, para falar sobre o livro dela, do Cure o Seu Corpo. E dessa forma ela começou a ficar cada vez mais conhecida. Ao mesmo tempo, nessa mesma época, ela foi diagnosticada com câncer. E ela falou assim: uau, como que é possível isso? Eu tô aqui ensinando as pessoas a curarem seu corpo, elas olharem para suas emoções e para seus pensamentos, e eu desenvolvo um câncer. Pois é, gente, mas até eu vejo muito dessa forma, assim, eu enxergo muito dessa forma, que tudo tem
um porquê, né? Às vezes a gente não tem que perguntar para Deus, o universo, a forma que a gente se conecta. Nossa, por que tá acontecendo aqui? Mas para quê, né? E eu tenho certeza que isso aconteceu por uma força maior para ela construir todo o império que ela construiu, e um império de amor, né? Que é a base do princípio da filosofia dela. Oi, tia, bem-vinda! Estamos aqui contando um pouquinho da história de Louise Hay. Chegamos agora na parte que ela foi diagnosticada com câncer. E o mais interessante de tudo, né, gente? Aonde foi o câncer, né? Porque no livro dela, O Cure Seu Corpo, ela já tinha percebido que o câncer é um ressentimento, né? É quando a gente guarda um ressentimento. E aonde que ela desenvolveu o câncer? Ela desenvolveu o câncer vaginal, né? Nada mais do que ela ter guardado todo o ressentimento dela, do abuso que ela passou na infância, na adolescência, no útero, né? Então ela teve um câncer muito avançado que quando ela chegou... Ai, que legal! Então se você for lembrando coisas que eu não lembro, me manda aqui que a gente vai trocando. Minha tia também já leu o livro. Contei um pouquinho no começo da história que a minha mãe também leu o livro, que ela me contou um pouco da história. E então a Louise percebeu que ela estava ensinando uma coisa que ela precisava vivenciar na prática, né? Ela sabia que ela tinha um ressentimento, mas ela nunca tinha feito nada para mudar aquilo. E então o médico dela diagnosticou ela com câncer, e ao invés de ela falar, e ele falou, você tem que operar hoje, agora. E aí ela falou que não tinha dinheiro, mas na verdade ela foi muito corajosa, né, gente? Até hoje a gente fala que ninguém indica isso, né? Ela colocou realmente a vida dela em jogo, e ela foi ficar 6 meses numa imersão total com ela mesma, onde ela mudou todo tipo de alimentação dela, onde ela começou a liberar raiva e ressentimentos que ela guardou por muito tempo, onde ela começou a se autoconhecer cada vez mais, e ela também foi entender a história do vizinho dela, que a abusou, e do padrasto, né? Porque ela, conforme ela foi estudando, e claro, ela teve um suporte, uma rede de apoio muito forte para ter ajudado ela nesses 6 meses, ela foi percebendo como perdoar não tinha nada a ver com sentir tudo o que fizeram com ela, mas o perdão era para libertar ela daquele ressentimento, para ela compreender que cada um tá sempre fazendo o melhor que pode, né? Com o nível de consciência que a gente tem no momento. Oi, Tan, oi, Ana, bem-vindas, meus amores. Estamos aqui falando da história de Louise Hay, no momento que ela teve um câncer e ela começou a estar disposta a se transmutar através disso, numa imersão de 6 meses isolada. E foi assim que se passaram 6 meses e, claro, não foram 6 meses fazendo afirmações positivas, que para quem um pouco conhece Louise Hay pode achar assim, ela ficou 6 meses então fazendo afirmações positivas. Não, foi muito trabalho de liberação de emoções, de mexer na alimentação. Ela teve todos os tipos de dieta, foi de vegetariana até aquela alimentação onde come somente frutas. Então ela acabou se reinventando, e quando ela voltou depois de 6 meses, foi lá fazer o exame e ela tinha se curado do câncer. Aquele ressentimento tinha se dissolvido. E principalmente porque ela começou a entender o quanto liberar as emoções, o quanto liberar a raiva, o quanto liberar o perdão tinha tudo a ver com se amar, né? E o quanto ela teve uma autoestima totalmente abalada, porque ela escutou muito na infância que ela era culpada por ter sido abusada, né? E o quanto ela guardou de ressentimento, né? A autoestima dela abalou completamente. E conforme ela foi fazendo esse processo, ela foi percebendo como ela foi se amando. E não por acaso esse é um dos princípios dela, né? E então ela não precisou ser operada, e a partir disso ela voltou e ela quis colocar na prática, em formato de workshop, todos esses em 2 dias.
tudo isso que ela passou. Então hoje, Louise Hay, ela deixou um legado de um workshop de 2 dias que eu fiz nessa semana que eu tava lá. Uma das melhores experiências da minha vida, gente. Eu já fiz curso de tudo que vocês pensarem de autoconhecimento. E nada se compara. Pode falar aí, quem tiver aí das minhas amigas que estavam comigo nesse final de semana, até quero ouvir de vocês, gente. Conta se não foi uma experiência, assim, extremamente diferenciada, assim, algo que é libertador. Pra mim, eu sinto isso, como foi libertador. A partir disso, ela fez os workshops, e o workshop do Cure a Sua Vida, Ame a Sua Vida e Ame-se e Cure Sua Vida. Maravilhoso, né? Nossa, Clau, maravilhoso mesmo, é isso, essa palavra define mesmo, é maravilhoso, não tem muito o que falar. Oi, Sá, bem-vinda! E então, a partir disso, uma pessoa que fazia o obrigada, você, seus olhos, maravilhosos seus olhos, inclusive, saudade de olhar pra eles. E aí, a partir disso, teve uma pessoa que falou assim: Luíse, por que você não escreve um livro sobre isso que você tá fazendo nos workshops? Ela falou: uau, gostei. E assim nasceu Você Pode Curar Sua Vida, que teve mais de 90 milhões de cópias pelo mundo todo, onde foi traduzido para milhões de países e hoje é um best-seller, né? Foi através desse livro que eu a conheci, né? Esse é o livro que fez ela ficar muito famosa por todos os outros livros que ela foi escrevendo depois. Então, muita gente acha que ela começou pelo Você Pode Curar Sua Vida, mas na verdade ela começou pelo Cure Seu Corpo e depois veio Você Pode Curar Sua Vida a partir de todas as transformações que ela teve naqueles 6 meses do pós-câncer, quando ela estava com câncer até o pós-câncer. Uma vivência transformadora. Sim, gente, sem palavras, assim, uma das melhores experiências da vida, maravilhoso. E assim, Louise Hay, a partir disso, fundou a sua própria editora, a Hay House, que é hoje a maior editora de autoajuda do mundo. Quando a Louise Hay começou a escrever os seus livros, não existiam livros de autoajuda. Ela foi a pioneira e a partir disso começou a trazer diversos livros para a gente começar a ter esse olhar de o quanto a gente pode, né, através da leitura, através de tantas outras ferramentas, se curar, né? E então, Louise Hay, a partir disso, desse livro, escreveu diversos outros, deixou os workshops dela e também deixou o método dela, que foi o que eu fui fazer nessa semana passada, que é o método para você se tornar facilitador, que aqui acredito que temos aqui minhas amigas também que se tornaram facilitadoras. E assim, esse método que transforma a vida de tantas pessoas, né? Como que eu cheguei nesse método? Ah, tá. E aí, concluindo para finalizar, pra gente finalizar, depois de uns anos também a Louise acabou também lançando um livro, um filme, né, que é o Você Pode Curar Sua Vida. E aí em 2017, aos 90 anos, Louise Hay faleceu dormindo, fez a sua passagem da forma que ela manifestou. Ela manifestou que ela ia desencarnar da forma mais plena, tranquila, e assim foi feito. Ela desencarnou e foi para outra dimensão da forma mais tranquila possível. E assim deixou o seu legado, né, meus amores? Que é a história de o quanto a cura tá dentro de nós, né? E que muitas vezes a gente esquece disso. E se tiver dúvidas, podem ir mandando. Se alguém achar que eu esqueci alguma coisa, me manda aí que eu vou acrescentando, né? Porque nem sempre a gente lembra de tudo, né, meus amores? Então, vão mandando aí quem sentir de lembrar alguma história, se tiver alguma dúvida. Ai, que delícia! E antes da gente entrar então na filosofia dela, que eu quero também trazer para vocês, não somente a história. Ai, que bom, Clau! Fico feliz, que bom!
E antes de eu entrar um pouquinho na história, eu queria também contar pra vocês, agora voltar um pouquinho lá pro começo da live, como que eu cheguei então nesse método que semana passada eu fui. No ano passado, nesse processo que comecei a ler os livros dela, comecei a me interessar por isso, eu fui fazer um curso de Reiki e a partir disso comecei a atender como terapeuta reikiana. E um dia, numa sessão de Reiki, numa cliente minha, me veio muito a frase meditação de cura da criança interior. E eu nem liguei a ela, né? Porque no livro dela ela fala muito de criança interior, mas na verdade eu nem liguei. Fiquei com aquilo na cabeça, não saía da cabeça, não saía da cabeça. Eu falei, gente, eu vou tentar entender o que é isso, né? Joguei na internet, falei, meu guia, meu mentor, plano espiritual, se é pra eu entender alguma coisa disso aqui, por favor, mostra pra mim. E assim apareceu o primeiro vídeo da Renata Fornari, que é a minha professora amada, que me formou como facilitadora. E assim entrei no canal no YouTube da Renata, comecei a ver um monte de vídeo, e aí eu fui entender que ela era a única formadora do Brasil do método Louise Hay. Eu nunca soube que tinha um método, só sabia que ela tinha lançado os livros, todos os livros dela, né? E a partir disso comecei naquele dia, não por um acaso, porque a própria Louise Hay fala, não existem coincidências. Eu entrei no Instagram da Renata e naquele dia ela estava começando um curso, que era o Desperte Seu Poder Interior. Era um curso de domingo a quinta-feira. Fiz esse curso gratuito, me apaixonei pelo método, fez transformações drásticas e gigantes na minha vida. E aí, a partir disso, ela abriu as inscrições para workshop de 10 semanas. Porque além daqueles workshops de 2 dias que a Louise fez, ela também deixou um workshop de 10 semanas. Oi, Cá, amada, bem-vinda, meu amor. Estou compartilhando um pouquinho aqui sobre a história de Louise Hay, como eu a conheci, como eu cheguei semana passada na imersão de me tornar facilitadora. E assim, fiz a imersão de 10 semanas e durante a imersão de 10 semanas, que foi transformadora, que me trouxe tantas catarses, mas que me trouxeram processos muito maravilhosos de cura, a Renata abriu as inscrições para se tornar facilitador. E assim, foi numa live que ela fez durante a semana e eu nem consegui entrar direito nas lives dela, porque o meu horário nunca batia. E naquele dia, coincidentemente, deu certo e aí eu entrei e senti um chamado muito forte. Falei assim, é isso. Nessa época, mais ou menos, que foi no meio do ano, eu já não estava mais trabalhando na academia, eu parei ano passado de trabalhar com educação física e esse ano comecei a trabalhar como professora de yoga e atender com atendimentos de reiki. E aí eu queria uma transformação na minha vida, eu não queria mais trabalhar somente com isso, eu queria começar a ter transformações e senti um chamado e aí fiz as inscrições. Isso foi em maio e era pra gente ter ido em julho, mas o universo perfeito, sempre no controle de tudo, sabendo tudo que é melhor para cada uma, fez com que, por conta da pandemia... Oi, Tatá, bem-vinda, meu amor. Por conta da pandemia, foi adiado para setembro. Então, a gente teve a nossa turma agora em setembro. E assim, eu me encontrei nesse método de facilitadora do método Louise Hay, que a partir de agora também quero levar para vocês a história dela. Então, além de tudo isso maravilhoso que eu quis compartilhar para vocês sobre a história dela, como ela se superou, tudo que ela passou na vida dela, eu queria trazer para vocês os 9 princípios da filosofia dela, né? Então, falar sobre a história da Louise Hay é muito importante para a gente começar a entender por que ela criou esses 9 princípios. Então, por isso que eu quis trazer toda essa clareza para vocês. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a filosofia dela, como que ela foi desenvolver um método para isso, né? Então, vamos falando e mesma coisa, gente, segue normal, se vocês quiserem tirar dúvidas, falar, comentar, estou por aqui, a gente vai conversando. E lembrem de ir mandando aí para todas as pessoas que vocês sentirem para assistir essa live. Tá tudo anotadinho, eu vou lendo aqui com vocês, tá? Porque assim a gente vai trazendo juntos. Então, o primeiro princípio da Louise Hay é tudo que damos, nós recebemos. Sabe quando a gente se conecta com aquela intenção de que tudo que vai e volta?
Às vezes a gente escutou muito isso na infância, né? Dos nossos pais, tipo, ai, não vai fazer isso porque vai voltar pra você. Por que será, né, gente? Porque a gente vive num mundo de energia, né? Tudo é energia. Esse celular aqui é energia, eu sou energia, vocês são energia. Somos energias se conectando e se relacionando, né, o tempo todo. E então a gente entende esse primeiro ponto da filosofia dela, né? Que se a gente dá amor, a gente recebe amor. Se a gente dá raiva, a gente recebe raiva, né? Porque o tempo todo nos relacionamentos a gente tá se projetando e a gente tá dando e recebendo, né? Então, a Renata, até minha professora, eu adoro trazer essa inspiração dela porque é muito linda. Ela fala da história do tomate, né? Que nada mais é do que a Luíse começou a fazer também nos processos de cura dela, foram afirmações positivas, né? Então ela percebia que ela tinha que transformar os pensamentos dela, não dava mais pra ela ficar carregando aquele sentimento de que, ai, eu simplesmente sou desse jeito, sofri abuso e pronto. Na hora que ela entendeu que ela podia mudar a realidade dela, ela tinha que transformar também a energia dela, aquilo que ela carregava. E então a forma disso foi muito através das afirmações positivas, né? Tanto que Louise Hay é muito conhecida através das suas afirmações. E quando a Louise Hay fala que quando a gente começa a fazer afirmações positivas, normalmente não, a gente não está, e aí a Renata, minha professora, usa essa forma que a gente não está vendo já o tomate, né? A gente está vendo só uma sementinha, então a gente quer colher um tomate, mas a gente vai colocar uma sementinha, então a gente vai cuidar, regar, estar com aquela plantinha cada dia confiando de que aquilo vai um dia crescer e se transformar num tomate, né? Então as afirmações positivas são a mesma coisa. Não adianta eu ir na frente do espelho e falar uma vez assim, eu me amo e me aprovo. E pronto, tô me amando. Não, é constante, é diário, tem que cuidar, tem que se amar, né? Assim como a gente cuida de uma plantinha. E assim, ela acredita no primeiro passo que tudo que damos recebemos. Então se a gente está se dando amor, se a gente está dando amor para aquela sementinha, a gente vai colher amor. Mas é muito importante a gente confiar, né? Então eu acho isso fundamental porque, ainda mais, uma sociedade que a gente vive hoje em dia tão acelerada, tão ansiosa, né? A gente acreditar que eu dou e eu recebo. Agora, quando eu tenho que confiar, né? Isso é muito incrível. Então, o seu segundo passo, gente, eu só vou botar pra carregar aqui, que eu tô com medo que acabe a bateria. Só um momento, peço desculpas. O segundo passo, então, que ela fala é que o que acreditamos torna-se verdade. Como assim, né, Ju? Então, se a Louise Hay estudava metafísica, começou a entender o quanto o nosso corpo fala sobre muitos sintomas, ela começou a perceber que tudo que a gente tá, que nós somos energia, tudo que nós vibramos, nós estamos fazendo com que se torne verdade. Então, desde uma crença que a gente às vezes escuta na infância, a gente reproduz. Então, por exemplo, se na sua infância você escutou a vida inteira que homem não presta, você vai fazer disso uma verdade. Você vai atrair, porque voltamos para o fato de que tudo nessa vida é energia, nós vamos atrair realmente pessoas, né, homens que não traem, que não prestam, né? Então, é muito importante a gente acreditar que a gente está sintonizando com a rádio que a gente quer, né? Então, o que acreditamos torna-se verdade. Como que eu vou ter aquilo que eu quero se eu estou sintonizando com outra coisa? Se eu quero ter um relacionamento, se eu quero me relacionar com alguém, se eu quero ter um parceiro, um companheiro que me ame, que me aprova, que me aceita, que me aprova, que está do meu lado, eu preciso sintonizar com essa rádio. Não adianta eu ficar vibrando como homem não presta, senão eu vou atrair só homens que não prestam. Então, você escolher acreditar que você vai sintonizar com a rádio daquilo que você quer. E isso a gente faz também através das afirmações positivas. Isso traz autorresponsabilidade, né? Isso traz a gente pro nosso poder. A gente tira o poder de achar que é culpa do universo, né? O universo não tá deixando com que eu isso, eu aquilo.
E isso tira o nosso poder, né? E a gente tem um poder muito forte dentro de nós, que é esse poder que pode curar a nossa vida. Então, esse segundo passo dela nada mais é do que a gente saber que aquilo que a gente acredita vai se tornar uma verdade. Então, se eu acredito que eu me amo, isso vai se tornar uma verdade. Pode levar o tempo que for, mas se torna uma verdade. Tanto pro lado positivo também, quanto pro lado negativo, como o exemplo do homem não presta. Faz sentido? Se tiver muito rápido, vocês vão me falando aí, hein? E então, nosso terceiro passo. Nossos pensamentos são criativos. O que Louise Hay queria dizer com isso, né? Um simples pensamento, às vezes a gente acha que não é nada demais, mas um pensamento é uma gota. E quanto mais a gente vai pensando nele repetidamente, quando a gente viu já se tornou um oceano. Então sabe quando a gente faz aquela brincadeirinha assim? Oi Lulu, bem-vinda meu amor, tô falando sobre a filosofia da Louise Hay. Sabe quando a gente tá falando do terceiro passo da filosofia dela? Então sabe quando a gente pensa assim, eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Quando eu acordo de manhã eu já falo assim, ai, que preguiça de sair da cama. E aí você acha que isso é só um pensamento? Não. Se você acorda todos os dias tendo esse pensamento, você não vai acordar disposto, você não vai acordar contente, você não vai acordar grata, você não vai... E Louise Hay fala, né? Os primeiros pensamentos que a gente tem no nosso dia, eles vão acompanhar ao longo do nosso dia, né? É muito importante a gente sintonizar com o nosso primeiro pensamento da forma mais merecedora de amor possível, né? Então, às vezes a gente acredita que um pensamentozinho não é nada demais, mas isso se torna um oceano. E tanto pro lado desafiador quanto pro lado positivo. Então, por exemplo, meus pensamentos são criativos. Se eu confio que eu sou uma pessoa amada, isso uma hora vai se tornar um oceano de amor, né? Lembrando sempre do primeiro princípio. Quando a gente não sabe, mas a gente continua afirmando, acreditando e vibrando, e a gente sabe que a gente chega lá, né? Oi Yara, bem-vinda meu amor, saudade! Estamos aqui falando sobre os princípios de Louise Hay. Estamos agora entrando no quarto princípio, que é... Ai, linda! Com vocês eu brilho mais ainda. Todas somos merecedoras de amor. Sim, fomos ensinados principalmente na nossa infância, pelo nosso pai, pela nossa mãe, nossos cuidadores, que a gente teria que fazer alguma coisa para merecer amor, né? O amor, ele foi a base do condicionamento. Então, se você comer tudo, vou te dar sobremesa. E aí a criança, ela come tudo porque se ela não comer tudo, a mamãe vai ficar triste com ela. E aí ela não vai se sentir amada. Se ela não se sente amada, para a criança isso é um fim do mundo, né? Porque a criança quer se sentir pertencida. Uau! Dando uma pausa aqui até para fazer esse comentário, ler esse comentário da Tânia, gente, maravilhoso. Porque pensamos o tempo todo. Por isso é importante prestar atenção nos pensamentos. Perfeito, Tânia, exatamente isso. A gente tá pensando o tempo todo. Eu adorava falar isso quando eu dava as aulas de yoga para os meus alunos, para as minhas alunas, que eles falavam assim, eu não consigo parar de pensar. Eu falo, ainda bem, agradece, que você tá vivo. Porque a gente tá pensando o tempo todo. É completamente normal, né? Então, o importante é a gente estar atento ao que a gente está pensando, né? E como que faz pra gente estar atento àquilo que a gente está pensando? Principalmente a gente se conectando com o momento presente, né? Então a gente se conectando com a nossa respiração, a gente conseguindo viver mais o momento presente faz com que a gente esteja mais ciente dos nossos pensamentos, né? Gratidão, Tan, amei esse comentário, muito importante mesmo. Tá vendo? Vocês vão me dando insights e aí a gente vai aprendendo juntos, é uma troca. Porque eu tô falando aqui, mas tô me ouvindo, né, gente? Assim a gente vai sempre reafirmando tudo aquilo que a gente acredita, né? Então, o quarto passo da Louise é todos somos merecedores de amor. Então, aquela história do condicionamento. A criança,
Ela não foi ensinada que ela podia ser quem ela era, que ainda mais porque a gente vem de uma... Nós somos, vou usar até frase de Luiz e Rei, nós somos vítimas das vítimas. Os nossos pais, eles são vítimas das vítimas. Os pais deles também não sabiam como fazer. Eles fizeram o melhor que eles podiam com o nível de consciência que eles tinham. Então, eles não fizeram isso por mal. Eles acreditavam que dessa forma eles estavam fazendo o melhor que eles podiam, né? Mas isso faz com que a gente cresça achando que a gente não é merecedor de amor, né? Porque a gente só vai ser merecedor se a gente fizer daquele jeito. Então, o princípio básico da Luiz e Rei é a gente entender que todos somos merecedores, simplesmente pelo fato porque somos filhos da fonte criadora de Deus, universo, e não existe uma pessoa escolhida, tipo, Tânia foi escolhida, você é a merecedora para ter todo amor, e Yara não foi. Não, gente, não existe isso, né? Todos somos um pedacinho, uma partícula desse universo, então todos nós somos merecedores de amor. E Luiz fala, não precisamos fazer nada para que a gente possa acessar, porque esse amor é incondicional. Imagina, olha que liberdade a gente se amar incondicionalmente, gente. E isso até é um dos princípios da nova era, né? Quando a gente fala de espiritualidade, né? É a gente acessar esse amor. Não por acaso Luiz deixou essa filosofia, esse método dela numa transição de planetária, né? Nada é por acaso. Então, é muito importante a gente ter essa crença, a gente ter essa certeza, não é nem uma crença, é uma certeza de que todos somos merecedores. E a gente entender que todos somos autorresponsáveis. Não existe aquela coisa assim, aquela pessoa merece porque ela deu sorte na vida. Não. Cada um é responsável por si, para conquistar o que deseja, mas isso não interfere no merecimento, porque merecimento todos nós temos, porque somos todos um pedacinho de tudo isso que a gente vive. Porque crescemos aprendendo que para merecer algo é preciso agradar ao outro, com certeza, perfeito. E assim, o que vai acontecendo quando a gente vai fazendo algo para agradar o outro? A gente se desconecta de quem a gente é. Então, por exemplo, quantas vezes, gente, não aconteceu comigo quando eu era adolescente, não muitos anos atrás, de que muitas vezes eu não queria sair com alguma amiga minha e eu ia porque eu não queria que ela ficasse chateada comigo. Então eu ia contra aquilo que eu queria, tipo, não quero ir, mas eu ia porque eu não podia desagradar ela, porque eu merecia a amizade dela se eu fizesse algo dessa forma. E que liberdade que foi quando a gente entende que a gente não precisa fazer nada para agradar o outro. E algo também que eu aprendi até com o Luiz e Rei também, se a pessoa saiu da sua vida, abençoa, porque ela ia sair cedo ou tarde, né? Porque as pessoas que amam realmente a gente como a gente elas amam a gente por quem somos e não por aquilo que elas esperam da gente, né? Porque nós não somos perfeitos. Oi, Gra, meu amor, bem-vinda. Estamos aqui falando da filosofia de Luiz e Rei. Vamos para o quinto passo, que a gente já emenda nisso que a gente está falando, né? Que a autoaceitação é a chave para mudanças nas nossas vidas. É isso, gente. Quando a gente entende que nós não somos perfeitos e a gente tem que se aceitar exatamente como a gente nossa, mudanças extraordinárias acontecem nessa vida. Porque se a gente vive uma vida tentando alcançar a perfeição, a gente vive sofrendo, porque é impossível, né? Quem é perfeito? Ninguém é perfeito, todo mundo erra. E a gente veio nesse planeta para aprender, a gente não tá aqui a passeio. A gente veio aqui para a escola Planeta Terra para aprender. E como que a gente aprende? Errando, né? É assim que a gente aprende. Oi, Kelly, bem-vinda, meu amor. Então, eu acho lindo esse passo da Luiz e Rei, que foi um dos passos que começou a me transformar mesmo para esse momento de começar a me amar. Porque na hora que eu me aceito como eu sou, eu solto aquele chicote que a gente fica assim, ó.
Ai, mas eu não me perdoo, eu fiz isso, eu não devia ter feito isso. Ai, por que eu fiz isso? Por que eu fui falar aquilo? Ai, a gente solta o chicote e a gente faz... Dá um abraço. Eu me amo exatamente como eu sou. Olha a mudança que tem isso na vida, gente. Vivemos muito mais leve. O que é mais leve? A gente se abraçar e se perdoar e saber que através desse erro a gente pode aprender, crescer e continuar evoluindo, porque esse é o princípio da vida, ou a gente continuar se machucando e ficar apegado àquela dor, né? Porque muitas vezes a gente tá apegado àquela dor. A gente quer continuar sentindo ela. Faz sentido? E assim, gente, a gente fala, principalmente nós aqui, maravilhosas facilitadoras, a gente fala sobre tudo isso, e Louise Hay também falava sobre isso, mas não é porque ela falava que sempre ela se aceitava como ela era. Não! Tem vezes que a gente não se aceita, tem vezes que a gente se chicoteia sim. Só que aí a gente faz o quê? A gente se perdoa e a gente se liberta daquilo. E por isso a importância da gente estar sempre fazendo a história de cuidar da nossa sementinha, que é as nossas afirmações positivas. Porque quanto mais a gente está vibrando no amor que a gente tem por nós mesmos, mais fácil fica da gente se acolher quando a gente erra. Agora, se eu não faço um movimento de estar indo de frente pro espelho, falando o quanto eu me amo. Oi, Esther, meu amor, bem-vinda! Estamos aqui falando sobre os princípios de Louise Hay. Se você sentir de compartilhar alguma coisa aí, compartilha com a gente, que estamos tendo uma troca muito deliciosa. Estamos falando do 5º passo, da autoaceitação. Então, é muito importante porque isso nos traz também a ciência de que nós somos seres imperfeitos e nós somos luz e nós somos sombra. E eu vou aprender a aceitar a minha sombra. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa impulsiva. Ok, eu vou aceitar que eu sou impulsiva. Eu não vou ficar me chicoteando e me culpando porque eu acabei falando uma coisa que eu não deveria ter feito. E nem sempre tudo que às vezes a gente acha que é desafiador é sempre desafiador. Pode ser que isso também seja pro lado positivo. Então, a minha impulsividade pode ser que me leve a ser uma pessoa que acabo me colocando, falando, e através disso uma pessoa me vê e gosta, e aí surge alguma coisa daí, né? Porque onde tem luz tem sombra, onde tem sombra tem luz, né? Eu gosto sempre de trazer essa visão do yin e do yang, né? Que não necessariamente aquilo que é só sombra é só sombra. A gente pode enxergar a luz na sombra diante disso, né? Então o acolhimento é fundamental. Bom, 6º passo, nós podemos liberar o passado e perdoar os outros. É muito importante a gente falar disso, gente, porque perdoar não tem nada a ver com consentir, né? Na verdade é sobre a gente entender que aquilo é pra gente e não pro outro. Então, quando Louise Hay perdoou o seu padrasto e o seu vizinho que abusou fisicamente dela, ela não estava consentindo falando assim, nossa, ok, realmente eu era culpada por isso, eles estavam certos de fazer isso comigo. Não, na verdade era um ato de compreender que eles também foram pessoas feridas, né? Gosto sempre de trazer essa frase, pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então, se foram pessoas que foram ferir ela, né? Com certeza eram pessoas que também foram feridas. E isso traz, isso mostra o quanto ela foi entender a história deles lá atrás, né? Por isso que ela foi entender e ela foi perceber o quanto eles também tiveram uma infância muito desafiadora. Nós sempre temos uma criança ferida quando nós estamos ferindo, né? Então, a questão do nós podemos liberar o passado e perdoar os outros é deixar embora aquela dor. É não ficar mais, ai, mas eu sofri abuso, ai, mas eu... É a gente tomar o nosso poder, lembra do nosso poder, da nossa autorresponsabilidade? E entender que cada um tá fazendo o melhor que pode com o nível de consciência que a gente tem no momento, né? E é muito louco falar isso, gente, é muito louco, né? Porque você vai falar assim, ah, não,
Eu tenho uma amiga que ela fala assim, não, tem que ter cota. Pra algumas coisas a gente tem que ter cota, não dá pra perdoar todo mundo. Mas não é, né, gente? Imagina a Louise Hay conseguir se libertar de uma pessoa que fez com que depois fosse até ela gerar tanto ressentimento que teve um câncer. Não é fácil, né? Mas é possível. Linda essa frase, né, Kelly? Eu amo também. Abrir mão do sofrimento. É isso. Quando a gente abre mão do sofrimento e a gente volta para aquela frase que a gente falou, a gente se pergunta, não por que eu tô passando por isso, mas para que, a gente começa a voltar pro nosso poder interno, pra nossa autorresponsabilidade e a gente consegue também olhar aquilo de cima, né? Porque quando a gente tá sentindo muita dor, é muito desafiador. E por isso a importância do 5º passo, que é o acolhimento, né? A gente acolher para depois a gente conseguir liberar o perdão. Gigi, bem-vinda, meu amor! Estamos falando aqui sobre a filosofia da Louise Hay. Oi, Andréia, bem-vinda! E então a gente vai para o 7º passo, que também vem já... É tão lindo que é tudo costurado, né, gente? Parece que um passinho vai ligando ao outro até a gente chegar no próximo, no próximo, no próximo. Faz tanto sentido? O 7º é: o perdão abre portas para o amor. Então, é muito importante a gente entender também que a cada vez que a gente está tirando, que a gente está liberando o perdão, a gente está tirando uma camadinha da cebola, né? E a gente sempre vai ter o que perdoar alguém. Louise Hay conta que até o dia que ela morreu, ela uma vez por semana socava o travesseiro, né? Que é uma das formas que ela tem até de liberar raiva, né? Porque ela acredita que a gente tem que liberar a raiva, mas não com os outros e nem com a gente mesmo, né? Porque com a gente mesmo não se machucando, né? Porque não é justo. E quando a gente soca o travesseiro, a gente libera muitas das nossas emoções que a gente sente. E fazer isso ajudava ela a estar sempre se conectando com o que ela precisava soltar, perdoar, né? Porque a gente primeiro libera a emoção para depois, através disso, a gente conseguir perdoar. Então, a gente sempre tem mais uma camada da cebola. E quanto mais a gente vai tirando as camadas da cebola, mais próximo do amor, do centro que a gente chega, né? Quando a gente vai tirando as camadas, o que tem no centro, né? A gente tem um centro de amor abundante, né? Ai, lindo, né? Oi, meus amores, quem tá entrando, estamos falando aqui da filosofia da Louise Hay. Oi, Vivi. Estamos agora indo pro 8º passo da sua filosofia, que é: o amor é a força de cura mais forte que existe. Sim, gente, sem dúvida, né? Como que Louise Hay conseguiu se curar daquele câncer? Ela fez só afirmação positiva? Ela só socou o travesseiro? Não, foi uma conjunção de tudo isso, né? Por isso que o princípio da filosofia dela é muito costurado, né? Porque foram todos os passos que fez com que ela chegou onde ela chegou, que ela se curou, e através disso ela leva esse método através dos facilitadores, de workshops, de livros, seja o que for que ela deixou todo esse legado. Então, quando a gente aprende a se amar, a gente tem o nosso sistema imunológico extremamente fortalecido, a gente consegue se relacionar melhor com as pessoas. O amor é a fonte e é a força de tudo, né? Então, quanto mais a gente se ama, mais a gente consegue também emanar isso pro mundo, né? Então, é até interessante quando a gente para pensar até na história dos chakras, né? Nossa glândula timo, que é responsável pelo sistema imunológico, é aonde? Aqui, ó, no centro do nosso cardíaco. Quando a gente fica doente, é essa glândula que se desativa. Por quê? Porque é o centro do amor. Se a gente não tá se amando, se a gente não se aceita como a gente é, se a gente não se acolhe, se a gente fica se chicoteando, se a gente não sente que a gente é merecedora do amor, se a gente não confia de que eu planto uma sementinha e uma hora o tomatinho vai ser... me fugiu a palavra, a gente vai colher o tomatinho, a gente não consegue fortalecer esse centro de amor, né? Então o amor é a força de cura mais forte que existe e ele abre portas para todas as curas. Então
um grande princípio é a gente conseguir amar a si mesmo. E a Louise Hay fala, né? A nossa fonte de amor é tão forte que a gente podia curar o planeta todo. Mas vamos começar curando a si mesmo, né? E até isso é tão maravilhoso, porque quando a gente cura a si mesmo, a gente acaba atraindo até as pessoas para que elas também possam estar abertas a essa cura. Eu falo até por mim mesma, na minha família, nos meus relacionamentos. Quanto mais às vezes eu queria que o outro se curasse, mais não dava certo. E quando eu soltei e comecei a voltar todo esse amor pra mim, nossa, coincidentemente, as coisas começaram a acontecer. O exercício de socar a almofada, nossa, muito. Gente, eu vou contar aqui no workshop, eu falei assim, não vou conseguir socar a almofada. Não vou conseguir. Nossa, gente, eu nunca chorei tanto na minha vida como eu chorei quando eu fiz esse exercício. É realmente maravilhoso, libertador, porque eu tinha uma crença muito forte, né? E eu não sabia de que eu não era permitida sentir raiva por diversas coisas que passaram-se lá na minha infância. Então eu tinha sempre que ser a menininha, boazinha, lindinha, fofinha, e se eu sentisse raiva, eu não me sentia pertencida, não me sentia amada. E quando eu entendi que sim, eu me aceito do jeito que eu sou, com raiva, com tristeza, com felicidade, com paz, com TPM, seja o que for, eu me amo do jeito que eu sou, nossa, isso me libertou demais. Ai, dá até um negócio aqui no coração, gente. E o nosso último passo, e simplesmente esteja disposta. Essa é uma frase bem maravilhosa, porque a gente não precisa esperar pra gente começar a fazer, né? A gente começa e confia que a gente tá no caminho certo. Então você fala assim, Ju, então tá, então como que eu começo a fazer tudo isso que você falou? Que me acolher, sentir que eu sou merecedora, perdoar, acessar a fonte de amor. Esteja disposta. Quando a gente toma consciência, quando a gente quer, a gente já tem 50% do caminho andado. Agora é a gente confiar que o processo acontece no tempo certo, né? Eu estou disposta a mudar, é isso. E Louise Hay sempre fala que é muito importante a gente se olhar no espelho e no portal da nossa alma, que são os nossos olhos, né? Não na sobrancelha mal feita, na olheira que tá feia. A gente olhar no fundinho dos nossos olhos e a gente falar, eu me amo e eu me aprovo, exatamente como eu sou. Eu faço isso desde que eu conheci, quando eu li o livro dela, Aprendendo a Gostar de Si Mesmo, o ano passado. E eu vou te falar que nem sempre foi tão fácil, né? E aí, uma dica que ela fala é assim, se você tem muita dificuldade de falar que se ama, esteja disposta. Esteja simplesmente disposta. Então, eu estou disposta a me amar. Isso já está acontecendo milagres na sua vida. E se você não está disposta, então, eu estou disposta a estar disposta a me amar, né? A gente ganhou um espelho tão lindo lá na formação, em formato de coração. E aí, antes de começar a trabalhar, eu coloco ele aqui pertinho do meu computador, eu me olho. Eu gosto também de trazer uma frase do Ho'oponopono, que não é Louise Hay, mas que eu gosto bastante, que eu falo, eu sinto muito, eu me perdoo, eu te amo, eu sou grata, porque isso me liberta também para tudo aquilo que às vezes eu tô carregando, que foi, e acaba acompanhando, né? E às vezes a gente só quer se libertar, então eu também gosto bastante de repetir. Então, essa é a nossa história da nossa mestra Louise Hay, essa mulher que foi corajosa, que foi uma deusa do amor, que nos trouxe o quanto ela não é curadora de ninguém, o quanto ela só ensina a gente a se curar. Eu acho isso maravilhoso, porque a cura está dentro de nós, ela só ensina os passos, que é a gente acreditar que a gente tem tudo dentro de nós, através da confiança, através do amor, através do merecimento, através do perdão. Tudo é possível, né, gente? Se uma mulher que passou por tudo que ela passou, venceu um câncer, não é por um acaso, é porque realmente essa força existe. E eu me curei da síndrome do pânico lendo o livro dela. E não foi ela que me curou,
Ela simplesmente me deu os passos para que eu encontrasse toda essa fonte de amor dentro de mim, né? Então, quando eu tinha síndrome do pânico, eu lia todos esses livros dela e eu me conectava com isso, eu sempre trazia uma frase dela, uma afirmação que me deixava tranquila, que é: eu estou em segurança. Eu estou em segurança, eu estou em segurança, eu estou em segurança. Repetia milhões de vezes. E assim, todo aquele medo ia diminuindo, né? E instintivamente, até antes de conhecê-la, às vezes eu ia pra frente do espelho e eu conversava comigo mesma. Luiz Rei já tava lá conversando comigo. Então, que legado essa mulher incrível deixou, né, gente? Essa mulher maravilhosa, eu sou muito fã dela e é por isso que eu quero quero trazer para vocês mais conteúdo sobre ela. E foi por isso que eu escolhi levar essa... É um privilégio estar levando a história dela para vocês, contando um pouco sobre como tudo é possível. Então, teremos mais lives por aqui. Ainda essa semana eu quero trazer uma live falando sobre os 12 princípios dela, sobre aprender a se amar. Então, se você aí tem dificuldade de se amar, se você é daquelas pessoas que precisa falar na frente do espelho: eu estou disposta a me amar, porque é muito desafiador falar eu me amo, conte comigo, porque a gente vai fazer uma live contando sobre os 12 princípios do amor próprio para aprender a se amar. E é isso, meus amores. Gratidão por cada um que esteve aqui. Eu amei muito a presença de vocês. A live vai ficar salva. E essa é a primeira live de muitas que virão, que eu vou trazer muitas convidadas também pra gente falar mais sobre, as minhas amigas e parceiras que são facilitadoras também. E em breve teremos novidades, teremos workshops por aí, porque eu quero trazer na prática pra vocês também tudo isso que a Luiz Rei fala. Eu amo vocês do fundo do meu coração e eu espero que uma plantinha tenha sido plantada, porque vocês já plantaram um monte aqui a gente tá nessa troca aqui comigo, porque até a Luiz Rei fala, a gente tá só se curando. Então, quando eu tô falando tudo isso, eu tô só trabalhando a mim mesma, porque eu falando, eu vou me ouvindo e assim eu vou conseguindo integrar algumas coisas até que ficam lá no fundinho do nosso porão, que às vezes a gente esquece, né? Mas que aí, quando a gente fala, a gente volta, a gente toma consciência. Gratidão, eu amo vocês, muito obrigada, muito, muito obrigada. E o que vocês quiserem mais ver, mandem direct, mandem tudo que vocês quiserem, pra gente falar mais sobre essa filosofia, sobre essa mulher, sobre tudo isso que a gente pode falar e o quanto o amor é uma cura e tudo que a gente precisa tá dentro de nós. Amamos você, eu também, Vi. Um beijo no coração, do meu coração pro de vocês. Namastê, boa noite.